Tudo E aí, bem, como é que foi a senhor? semana? Foi tranquila a semana? Tava com uma maluquice a escola, cheia de trabalho, tarefa. Por quê? Eu acho que o segundo trimestre parece estar mais corrido. Você vai ficar de férias quando, mais ou menos? Segunda semana de julho, eu acho. Julho? É. Deixa eu fazer uma pergunta. É, eu não sei, no próximo semestre, quando que vai ser a minha aula, sabe? Na, Ah, na quinta-feira. Ela vai ser de noite, provavelmente, mas se eu tiver na faculdade, sim. que eu faço pesquisa, então às vezes eu fico o dia todo pra não perder tempo, né? Tá saindo de casa e tal. E Ok. aí, não sei se eu vou ter algum lugar pra poder fazer a aula na quinta-feira, entendeu? Entendi. Mas vai ser lá pra julho e tal. Você tem algum horário, sem ser na quinta-feira pela noite, alguma coisa assim? Algum horário livre? É, pode ser pela quarta também, só que. Pode ser pela quarta então. Que horas, assim, mais ou menos? Mesmo horário, 3 horas. 3 horas? Tá, Aham. pronto. Eu só tô adiantando agora porque a gente pode ver depois isso daí, Tá entendeu? bom. Mas eu só tô Ok. adiantando porque eu vou perguntar aí dos colegas. Eu acho que foi pra quinta-feira que a professora queria colocar a aula, mas. E aí, se não tiver como, eu vejo outro horário, outro dia e tal, Aham. enfim. Mas se tiver ok na quinta-feira, a gente já vê isso, certo? Ok. Eu vou aqui rapidinho tomar um copo d'água, acho que minha garganta tá ficando rouca já. Tá certo. Pronto, bem melhor. Você chegou a ver o vídeo que eu mandei no WhatsApp? Ah, não, não cheguei a ver. Pronto, pode botar ele aí rapidinho pra tocar. Ok. Pode botar pra apresentar se quiser. Peraí. Um minutinho. Hum, opa. Peraí. O senhor tá vendo minha tela, né? Tô. Ok. Reações com sódio podem ser brandas e também podem ser energéticas. O sódio é um metal que tem que ser guardado em óleo, pois reage até com a umidade do ar. Ele pode ser cortado facilmente com a espátula e tem esse brilho metálico surreal. Se dois pedaços dele são jogados em água, eles se juntam em uma ligação metálica, mas o tamanho Se tá dele pode conseguindo fazer ver ele se aí, é porque aqui inflamar. tá legando um pouco, mas não tem problema não, entendeu? Essa reação Peraí. libera o hidrogênio. Consigo sim. Certo, certo. Não tem problema Eu não. acho, eu acho que é a transmissão, mas é Deve melhor que ser, o não tem senhor também problema. consiga. Pode colocar. Tá. Mas tem Pode que botar dar play. sorte para capturar no tubo de ensaio. Se estiver tudo ok, queimar o hidrogênio pode tornar essa experiência sonora interessante. Tudo bem colocar o sódio na água, mas colocar água no sódio pode ser mais impressionante ainda. É muito bom ver seus pipocos, mas dá um trabalho danado para limpar. Ainda não bastasse, ele fica transparente ao reagir com a água sobre um papel de filtro, formando uma bolinha que quebra com a ideia idiota da Terra plana. Gostou? Me segue! Pronto, pode fechar. Ok. Deixa eu. Pronto. É, é legal, né? Esse vídeo, Aham. né? Vou Bem mandar legal o outro. experimento. Vou mandar outro aqui. Agora, para você entender. É... Peraí que o YouTube tá carregando. Meu Deus. É... Deixa eu ver aqui. Cristo. Como é o nome daquele canal? Peraí. Ele tem outras. Ele tem outras reações. Reações com sódio podem ser. Peraí, filho. Acho Se que é você química Calma, filho. integral.
É, química integral, é. Nesse vídeo eu vou Opa. falar. Peraí, viu? É, deixa eu ver aqui. Pronto. Eu quero que você pegue e assista esse vídeo aqui agora. Vou mandar aqui. Bota aí pra tocar. Pode apresentar. Aham. Vamos. Esse aqui é o bismuto, o metal mais diamagnético de todos. Não sabe o que é diamagnetismo? Vem aqui ver. Algumas pessoas acham que todos os metais são atraídos por ímãs, mas o bismuto é o contrário. Ele é um metal repelido por ímãs. E isso é o diamagnetismo. Além desse exemplo com um pedaço de bismuto em um barquinho, fiz outro com um pedaço de bismuto pendurado em um barbante, onde vemos o metal mais diamagnético que existe ser repelido por um ímã. Em contramão, temos o paramagnetismo, onde mostrarei essa propriedade do sal sulfato de manganês. Fazendo o mesmo experimento com o sulfato de manganês, vemos que ele é um sal que é muito atraído por ímãs. Isso tudo por causa dos seus 5 elétrons desemparelhados no nível D. Gostou? Me segue. Esse aqui é o bismuto, o metal Pode mais... fechar esse aí e abrir o outro que eu mandei. Ah, ok. Bom, eu não sei mesmo o que. Agora vou fazer uma Ah, reação. O primeiro passo... Preste bem atenção nessa reação aí. Preste bem atenção, repare. aham. E encaixar essa mangueira improvisada com papel filme e também com 2 eletrodos de grafite, a fim de fazer a eletrólise do ácido clorídrico. Os polos negativo e positivo da fonte têm que ser encaixados no eletrodo de grafite. Para guardar os gases formados na reação, utilizei um becker com água e emborquei um tubo de ensaio completamente cheio de água no becker. Ao ligar a fonte, os gases hidrogênio e cloro são formados no polo negativo e positivo, respectivamente. Logo enchi o tubo de ensaio com os gases hidrogênio e cloro e prendi com uma rolha. Esses gases podem reagir formando o cloreto de hidrogênio. Ao prender o tubo com os gases hidrogênio e cloro juntos e apontar o laser vermelho, nada acontece. E ao apontar o laser verde para o tubo, nada acontece também. Agora é a vez do laser azul. Meu Deus. Que isso? É, pode fechar. O ácido clorídrico e encaixar essa mangueira improvisada com papel filme. Pode fechar isso aí. Produtos de grafite, a fim de Hã? fazer a eletrólise. Pode fechar. Ok. Ah, eu Vou queria ver voltar o aqui. resto mesmo aqui. Não quis. Não, cara, isso é química. É perigoso, né? É mesmo. Deixa eu ver. Pode parar a apresentação. Ah, ainda tô apresentando. Você viu que são 3 vídeos diferentes, né? Aham. Pronto. Eu mostrei. Não sei se você prestou atenção, não sei se você conseguiu prestar atenção. Mas eu mostrei 2 elementos que quando eles reagem. 2 elementos não, 2 substâncias. Que quando eles reagem entre si. 2 não, vamos dizer assim. Vamos lá, deixa eu falar direito. Aham. 2 elementos. Por que 2 elementos? Um é o sódio, né? Um é o sódio. Sim. O outro qual é? Você chegou a perceber? Na reação daquele gás, que tinham 2 gases. O gás hidrogênio, qual era o outro? Ué, bismuto? Não. Não. Vamos lá. O bismuto é para eu explicar uma outra coisa. Mas no Sim. terceiro vídeo, né? No terceiro vídeo, a gente tem a eletrólise do ácido clorídrico, que é essa fórmula aqui, ó. Oxê. Que? Foi, O senhor ficou foi caps minuto. lock. Ácido Ah. clorídrico. Aham. É o HCl, né? Ou então tem outro nome que dá também, que é cloreto de hidrogênio, vamos dizer assim. Ah. Mas essa nomenclatura não é muito correta também. Mas vamos lá. Aham.
você tem a eletrólise. A eletrólise nada mais é do que você aplicar uma corrente elétrica em uma substância e através dessa substância, através dessa corrente elétrica, Sim. você tem energia suficiente para reduzir ou para oxidar um determinado elemento. Isso aí a gente vai estudar depois, mas o mais importante aqui é a gente entender como é que a gente fabrica o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, né? Por quê? Aham. Porque esses dois, eu não sei se você sabe, mas essas duas substâncias, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, correspondem a quase que mais de 70% da produção mundial de química, entendeu? Produção É industrial. muita coisa. Por quê? Porque, não, na verdade, não o ácido clorídrico em si, nem o hidróxido de sódio, mas seus derivados. Por exemplo, você tem na sua casa uma substância chamada água sanitária. Só que o nome Aham. dessa substância é hipoclorito de sódio, NaOCl, certo? Simplesmente essa substância, eu acredito que no ano de 2019, antes da pandemia, bom, foram mais de 60 milhões de toneladas fabricadas só de água sanitária, entendeu? NaOCl e todos os derivados e tal. Caramba. Você lembra? Você lembra que o sódio pertence ao primeiro grupo, né? Hidrogênio, Sim. lítio, Aham. sódio, potássio, etc. Entendeu? Hoje li na carta roubada coisas furtadas e tal, entendeu? Rubídio, Frâncio, Césio. Então, Sim. o que acontece? Os elementos do primeiro grupo, lembra do octeto, né? Os elementos do primeiro grupo, eles precisam doar um elétron, doar não, receber, não, é isso mesmo, é doar um elétron para ter a camada de valência completa. Lembra disso? Uhum. Lembro. Pronto. Então, do 1 até o 18, você vai ter uma sucessiva diferença de elétrons na camada. Isso a gente conseguiu perceber. Você conseguiu perceber isso, né? Você lembra, Sim. por exemplo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 e etc. Lembra disso, Aham. né? Pronto. Hoje a gente vai entender por que isso é importante, certo? A gente vai começar a Aham. questão das ligações químicas. Por que elas existem? Por que a gente consegue, através de todo esse conhecimento anterior, a gente consegue explicar, as formações das ligações químicas, né? Bom, Sim. você viu que em primeiro momento eu mostrei para você o, o vídeo do sódio metálico reagindo com a água, né? Aham. Acontece o seguinte, o sódio metálico, quando ele reage com a água, ele está na sua forma neutra, né? Ele é um metal em temperatura ambiente. Outra coisa, você pode até anotar essas coisas que eu estou falando, entendeu? Porque para memorizar e tal, isso é importante para você e você ir entendendo por que isso acontece. Sim. A gente tem um conceito chamado condições. Você pode até escrever se você quiser. Não, eu vou escrever aqui. Condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, certo? O que é a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão significa exatamente isso aqui. A 25 graus, deixa eu ver, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, peraí. Tirar o quê? Peraí. Pronto. Na verdade, eu ia falar 25 graus, né? 25 Celsius. Mas a gente ainda vai chegar na questão de termologia. Por Aham. exemplo, para o sistema internacional, a escala de temperatura não é Celsius, né? Que é isso aqui, ó. Esse que tá aí, Celsius. Não é Sim. Celsius. Ela é Kelvin, que é o K. E o Aham. Kelvin, ele não tem o grau, entendeu? Ele não tem Sim. esse símbolozinho aqui, o grau. Ele Aham. só Sim. é o K. Você só coloca o número e a escala K, que é a escala de temperatura, né? A escala Kelvin, ela vai... É porque assim, a gente leva em consideração
o zero absoluto e tal, enfim. Tem outras coisas que é um pouco mais interessante. Porque, por exemplo, não existe no universo, por exemplo, a gente não consegue determinar o zero absoluto. A gente consegue chegar próximo do zero absoluto na escala Kelvin. Sim, Tô começando já a dar aula de física aqui, mas realmente é fundamental que a gente estude isso para que você possa entender. Por exemplo, sim, imagina o seguinte: você tem 0 graus, que é Celsius, né? E a conversão de Kelvin para Celsius, por exemplo, eu quero saber quantos graus em Celsius eu vou ter em Kelvin. Então você parte desse pressuposto aqui. A escala Kelvin, ela começa em 273,15, certo? Esse equivale ao 0 grau Celsius. Celsius. Perfeito. Só que tem um porém. E menos de 273,15 graus Celsius seria equivalente ao 0 Kelvin. Tá conseguindo compreender? Sim, Pronto. isso eu entendi. Pronto. Que menos Menos 273 Kelvin. 273,15 graus Celsius equivale ao 0 Kelvin. Ah, isso, graus Celsius. Pronto. Aham. Só que tem um porém. Existe uma discussão na física que diz o seguinte: quando você não tem, por exemplo, você está no vácuo do espaço e tal, e etc. Tá no extremo frio, assim, não tem fonte nenhuma de radiação, não fonte de calor, não tem absolutamente nada. Vamos dizer assim, um buraco negro, né? Buraco negro. Essa é só uma teoria, não significa que eles ainda já conseguiram provar que isso possa ser verdade. Mas quando a gente está falando de temperatura, a gente fala de uma reta, certo? A gente faz uma reta. Por quê? Aham. Porque, por exemplo, para cada grau você tem uma determinada energia, certo? Certo. Isso é observado nas estrelas. Por exemplo, o Sol é uma estrela amarela, né? O Sol é uma estrela amarela. Uma estrela vermelha, ela é menos quente do que o Sol que a gente tem. Entendeu? Não, peraí, não entendi essa relação. Vamos lá. Tá bom. O Sol é uma estrela amarela. Por Sim. isso, lembra que eu falei para você? Radiação, energia, a cor visível tem uma determinada energia, o espectro tem uma determinada energia. Lembra do espectro Ah, eletromagnético? sim, lembro. Pronto. Entendi. Quando a gente está falando de reação nuclear, que é a reação que acontece na superfície do Sol, a gente está falando de átomos de hidrogênio que estão se transformando em hélio e emitindo radiação e queimando e depois se transformando em hidrogênio e hélio, hidrogênio e hélio. E isso até o Sol crescer, ficar vermelho, que é a supernova, né? Ela cresce e explode, entendeu? É mais ou menos assim, é o ciclo de vida de uma estrela. Eu tenho uma sequência didática, eu posso até passar para você explicando e tal. Por exemplo, na cosmologia, né? Por exemplo, a astronomia, quando eles estudam por exemplo, a cor das estrelas e tal, o que acontece? Sim. A cor dos astros, por exemplo, o Sol e tal, não sei se você já ouviu falar de uma estrela chamada Aldebaran. Já ouviu falar? Qual? Aldebaran. Não. Já Nunca assistiu o ouvi Cavaleiro falar. do Zodíaco? Hã? Já assistiu o Cavaleiro do Zodíaco? Não assisti. Tem uma estrela, um cavaleiro de touro, né? Que é o Aldebaran de touro. Eu vou daqui a pouco apresentar pra você, eu lhe mostro. Pronto, eu Ok. vou mostrar agora, pra você entender melhor. Que aí Tá você vai entender porque que eu tô falando essas coisas. Você viu Cavaleiros do Zodíaco? Não, eu já assisti, eu sou fã. Sou totalmente fã. Ah. Não tenho nem como. tenho nem como Entendi. dizer que não. Deixa eu ver. Abrir mais nova aba. Pronto. O cara tá tocando a sanfoninha aí, gostei. Tá conseguindo ver, né? Deixa eu ver. Tá carregando? Agora sim. Pronto. Veja só, As bolas. a gente tem aqui. A gente tem as nossas estrelas. A gente tem uma classificação de estrelas, certo?
Sim. É porque assim, o Sol, o nosso Sol, ele não é da cor amarela, né? A gente tem uma representação disso, porque na verdade a cor dele é verde. Só que o Verde? Não é espectro possível. é Não, verde. não, não tem como. A cor dele original, assim, é porque a gente não vê fora da atmosfera como é de verdade. E a gente não tem como perceber isso. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade de olhar para o Sol e ver a cor dele original, daqui da Terra, Entendi. entendeu? E acredito que também até no espaço, porque, por exemplo, se a gente olhasse muito tempo para o Sol, a gente ficaria cego do tamanho que é a intensidade da luz, entendeu? Então a gente não tem como, a olho nu, a gente dizer que o Sol é uma estrela amarela. Mas é uma representação que se dá astronomicamente. Não pergunte como é que isso acontece, porque eu não vou saber Mas explicar. Mas como é possível isso? Descobrir que é verde no amarelo? é o seguinte: é uma medida de radiação, entendeu? Um determinado. Sim. Você usa o telescópio e aí tem a intensidade da radiação e aí você faz uma extrapolação e tal, entendeu? É mais ou menos isso. Ah, Então, é através de uma medição instrumental e tal que você utiliza um equipamento que ele consegue fazer um cálculo para determinar qual é o espectro eletromagnético que está ali, aquela luz, aquela intensidade, e aí ele consegue dizer qual é a cor e tal, entendeu? É uma coisa assim um pouco complexa. Mas assim, entendi. eu vou explicar basicamente por que que as cores elas acontecem na natureza. E aí você vai entender por que que existe aquela questão da transição eletrônica. Lembra daquela transição eletrônica? De Por exemplo, do elétron o das elétron camadas? sai de um nível de energia mais baixo para ir Ah, para sim, outro é. mais alto. Pronto. Isso acontece sempre quando o elétron está no nível mais externo e aí ele volta para o nível mais inferior. Ele emite, a emissão sempre acontece no nível mais externo para o nível mais interno. Sempre lembre disso. Quando ele sai do nível menor para o nível maior, ele absorve radiação. Ao contrário de Sim. quando ele está no nível mais externo para o nível mais interno. Aí ele emite radiação. Por isso que a gente consegue ver as cores, né? E lembrando que o branco, ele é mais energético, ele é a cor mais energética, porque ele contém todos os espectros, entendeu? Certo. Então, por exemplo, você tá vendo aqui, ó, a gente começa com a estrela vermelha, espectral classe M, né? A gente tem aqui espectral classe K, essa amarela aqui, e a gente tem aqui o nosso Sol, a espectral classe G, que a representação é amarela e tal, mas enfim. Aí a Sim. gente tem a espectral classe F, a classe a classe B e a espectral classe O. Você pode ver aqui, ó, nas. Eu vou até colocar aqui para você olhar aí também. Aham. Colocar no coisa aqui. Pronto. Você pode ver aqui, ó, a temperatura média que existe na superfície desses astros, né? Desses corpos celestes. E a gente ainda tem as outras aqui, ó. Classe W, classe L, classe T, classe Y. A classe C, a Uhum. classe S, classe MS, classe D, que é a anã e tal. A gente tem a anã branca, a anã vermelha, a anã azul e tal, enfim. Por que é interessante estudar isso? Por exemplo, quando a gente tá, por exemplo, quando você tá com um telescópio e tal, geralmente quando você, se um dia você puder ter a oportunidade de comprar um telescópio, né? Sim. Quando a gente tá observando as estrelas e tal, os planetas, por exemplo, tem até um canal muito interessante que tem um cara que é um telescopista aqui no Brasil que ele faz uns vídeos muito bons, sabe? Eu vou até passar pra você dar uma olhada depois. Por Ok. exemplo, Júpiter, ele é um planeta tão grande, mas tão grande, que a gente confunde ele com uma estrela. O brilho dele, entendeu? O brilho que é refletido pra Aham. gente. Ele é tão grande, mas tão grande que a gente consegue observar ele, a gente consegue definir qual é a posição dele, identificando o brilho da estrela, porque ele é muito intenso, sabe? Ele parece com uma estrela, mas quando você foca naquele ponto ali, você consegue ver que é Júpiter. Eu vou pegar o vídeo daqui a pouco pra gente ver.
E aí o que acontece? Sim. Lembra que eu mostrei pra você, por exemplo, eu mostrei pra você o vídeo do sódio, né? Pegando fogo e tal, aquela coisa toda. Aham. É. Você viu Sim. a combustão do gás hidrogênio, né? A combustão do gás hidrogênio naquele tubo, por exemplo, o cara pegou, fez a eletrólise do hidrogênio, do cloro e colocou num tubo. Você lembra do vídeo? Pronto. E aí ele colocou uma luz Sim. roxa. Ele colocou uma luz roxa e aí fez com que houvesse a queima, né? Acontecesse a queima. Percebeu isso? Chegou a entender? Por que isso Aham. acontece? Sim. Por exemplo, a natureza, ela sempre busca uma forma de se estabelecer o equilíbrio de uma forma mais rápida e menos energética, entendeu? Isso é um princípio fundamental da natureza. Por exemplo, por exemplo, você está em repouso agora. A gravidade está agindo sobre você, você está sentado na cadeira e a Terra continua girando e Uhum. você não está perdendo muita energia sendo é, estando aí em repouso, entendeu? Então, as reações químicas não é Sim. muito diferente não. Por exemplo, os elementos eles sempre vão buscar uma forma mais rápida para eles poderem se combinar e fazer as demais substâncias, entendeu? As reações químicas elas existem para que os Aham. elementos eles possam diminuir a sua carga energética e estarem em um nível de menor de energia mais próxima do equilíbrio, né? Por exemplo, você viu ali a eletrólise e tal. A eletrólise ela não é um processo espontâneo, certo? Eu acho que você deve ter ouvido falar, né? Entropia e tal, entalpia, esses conceitos em química e tal. E esses conceitos são Sim. medidas de energia, desculpa aí, medidas de energia para determinar alguns conceitos relacionados às reações químicas. Por exemplo, o consumo da glicose no nosso corpo, ela tem uma entalpia gigantesca, entendeu? Por exemplo, para o nosso corpo consumir o Uhum. açúcar, existe uma compensação energética que a gente deve ter para que a gente possa absorver os carboidratos, entendeu? Cara, isso dá prêmio Nobel, esse tipo de estudo aí, dá prêmio Nobel, sério mesmo. E assim, por exemplo, teve o Big Bang, né? A teoria física convencional, ela teve o Big Bang e tal. E aí, tava num ponto onde existia muita energia condensada e tal, e aí explodiu, enfim, teve a expansão, e aí surgiram as estrelas, ninguém sabe como é que aconteceu de fato, mas isso aconteceu, pô, eu posso dizer quimicamente que isso aconteceu para que o universo ele pudesse ter um equilíbrio, né? Um estado de equilíbrio melhor, um estado de equilíbrio maior, na verdade, não melhor, um estado de equilíbrio maior. Por quê? Porque você viu que, por exemplo, você coloca um pedacinho, isso aqui, pô, uma unha, isso aqui, esse tamanho aqui, você bota isso aqui dentro de 1 litro de água e você vê a desgraça que é aquele negócio explodir. Você viu o sódio Pois explodindo, é. né? Viu o sódio, então. Imagine um moleque Uma saiu. coisinha minúscula. Cara, é sério, é sério. Eu digo pra você, eu fiz isso no laboratório. É um pedaço, cara. É um pedaço de unha. É um pedaço de unha, cara. E dá um trabalho desgraçado. Se der errado, meu amigo, pode estourar o vaso na sua cara, pô. É sério. Não é brincadeira, não. Pra você tem ideia? O sódio, olha, você tem ideia? O sódio metálico, qualquer metal do grupo um e do grupo 2, do grupo um e do grupo 2 ele é controlado pelo exército, tá ligado? Controlado pelo exército. Sabe por quê? Porque para as Pelo pessoas que quê? têm conhecimento, querem fazer maldade e tal, não criar bomba, bicho. Entendeu? É um Ah. negócio assim absurdo. E aí a gente chega aqui no Nordeste, qualquer barraca de fogos você pode comprar à vontade explosivo, que não tem problema, entendeu? Ué? Mas isso é Você errado, pode né? É comprar clandestino. o número de bomba que você quiser, a polícia não vai parar você, não vai acontecer nada. Entendeu? Eu acho isso Mas isso impressionante. é fogo de artifício, né? Então, só que tem um problema, né? O fogo de artifício, todos eles têm Hum. esse tipo de material, entendeu? Tem sódio, Aham. magnésio e tal. Só que uma quantidade muito pequena, entendeu?
Mas assim, Sim, nada garante que um cara como eu, um cara que tem um conhecimento como eu, pegar um monte de coisa dessa e fazer qualquer coisa, entendeu? entendi. Entendeu? É uma questão assim, rapaz, brasileiro gosta de mexer da adrenalina mesmo. Voltando aqui para as estrelas, observe aqui o seguinte, ó. 2500, 3500. Átomos ionizados. Seu pai falou que você consegue ler inglês, né? Como assim? Você consegue ler inglês com facilidade e tal. Mas, sim, de certa forma. Pronto. Então, por Mas exemplo. agora esses termos mais técnicos, assim, Não, certo, talvez. certo, entendi. Por exemplo, você tem aqui ó, átomos ionizados, em especial hélio, certo? Ah, isso dá pra Você entender. tem metais neutros. Você veja aqui, ó, a Alpha Centauri. Essa aqui é uma estrela que a gente consegue ver daqui do nosso planeta, né? Aham, Cálcio ionizado, ambos neutros e metais ionizados. No caso é o nosso Sol, né? Que não é hélio, na verdade. Hidrogênio e metais ionizados, cálcio e ferro. Hidrogênio forte, alguns metais ionizados. Sirius, ó, é o nome da estrela essa aqui, é a estrela branca. Próximo A, todas elas têm, a maioria já tem nomes, assim, as que são, como dizer, visíveis, né? As que você consegue usar um telescópio e você consegue observar daqui do nosso planeta, entendeu? Não é, sim. não é que a olho nu você vai conseguir ver uma Ah, estrela lá, entendeu? Mas assim, aham, os astrônomos conseguem visualizar onde é que está essa estrela e tal, e aí consegue observar ela e assim sucessivamente. Aqui a Alfa Eridani, por exemplo, a gente tem agora a azul escura. Olha o tamanho. Cara, imagine um forno industrial. Não, o Sol, a temperatura do Sol está em torno de 5.000 a 6.000 kelvins. Isso equivale a 6.000. Peraí. É. 6.000. Peraí. 6.000 kelvins. Deixa eu converter aqui. Conversor. peraí. Deixa eu converter aqui rapidinho. Temperatura. Não, na verdade é ao contrário. Processo. Cara, são 5.000 graus Celsius. É tão quente, mas é tão quente que nenhum material da Terra conseguiria suportar essa temperatura. Um forno Nenhum. de. Veja só, um forno de cimento que produz cimento, ele é aquecido a 1.500, 1.600 graus. A distância desse forno, quando você está perto dele, você já sente aquele calor, entendeu? Só a irradiação Aham. daquela temperatura vindo próximo de você. Imagine você Parece uma tá. fogueira. Vamos dar uma distância boa. Aqui na Terra a gente tá a 13. Acho que é 14 mil a 20 mil quilômetros do Sol. Deixa eu ver. 150 milhões de quilômetros. Se você Uhum. pegar e estivesse como Mercúrio, se tivesse pronto, se tivesse perto de Mercúrio, você já iria sentir a radiação do Sol. Por exemplo, se estivesse entre a Terra e Mercúrio, Mercúrio está perto Aham. do Mercúrio, peraí. Mas por que, Maia, quanto mais próximo do Sol você Ó, consegue 50 sentir? Não entendi. milhões de quilômetros. Oi? Você perguntou o quê? Quanto mais próximo do Sol você consegue sentir essa radiação? Eu não entendi. Então, os planetas mais próximos. Deixa eu ver qual é o planeta mais perto do Sol aqui. Já tô até É o esquecido, cara. Mercúrio mesmo. Pronto. Mercúrio, né? Pronto, Uhum. Mercúrio. A temperatura média. Pronto, a temperatura na superfície de Mercúrio chega a 427 graus Celsius. Certo?
Credo. E é o Pessoas morrem seguinte, lá. isso porque lá na superfície de Mercúrio tem uma atmosfera, vamos dizer assim, uma pequena atmosfera, né? Aham. E a temperatura de noite desce a menos 182 graus Celsius. Cara, não existiria nenhum ar-condicionado na face da Terra, nem que a gente inventasse, queria conseguir fazer com que você vivesse nesse planeta. Nenhuma planta, por mais, sei lá, qualquer coisa que Você ia derreter se modificar, você não chegasse lá. conseguiria ter vida, entendeu? Nem a água ela entraria em vapor, eu acho que em 2, 3, 4 segundos, entendeu? De tão quente que é a Credo. superfície. Por exemplo, você vai se aproximando da estrela, você vê que os planetas que estão mais próximos de cada estrela, eles têm uma atmosfera extremamente hostil. Por exemplo, eles não têm, como posso dizer, eles são geralmente mais formados por metais e tal, entendeu? E Sim. a superfície deles, ela é muito inóspita, por exemplo, gases extremamente tóxicos e tal. E os que estão muito mais distantes, eles são, por exemplo, você tem em Vênus, você tem chuva de diamante. Chuva de diamante? Diamante líquido. Como é isso? Diamante, por exemplo, você sabe que o carbono é o composto principal do diamante, né? É Não porque sabia. assim, veja, o diamante, ele é formado totalmente por carbono, certo? Aham. Na Terra, lembra que eu falei pra você? Condições normais de temperatura e pressão e tal, lembra disso? Sim, Eu lembro. falei, pronto. Na Terra, o diamante é sólido. O diamante é sólido. Mas em Aham. Vênus, eu não sei se é Vênus ou se é Netuno, mas em Vênus, não, na verdade, peraí, não é diamante. Deixa eu ver aqui. Chuva. Na verdade, em Vênus chove ácido clorídrico. Deixa eu ver aqui. Ó, Em Vênus chove ácido sulfúrico. Em Marte, o carbono ele desce na forma de gelo seco. O carbono, dióxido de carbono, gás carbônico, ele desce na forma de neve em Marte. Por sim. exemplo, em Titã, que é uma lua de Júpiter, né? Acho que é a maior lua de Júpiter. O metano cai líquido. Chove como líquido. Entendeu? É Por Netuno. quê? Netuno, ele tem chuva de diamante. Por exemplo, aqui a gente tem chuva de granizo, né? Neve, Aham. tal. Isso é um fenômeno normal. Seria estranho se Sim. começasse a descer diamante aqui, né? Mas, mas assim, isso se É, isso é dá. muito maluco. Então, isso se dá. Veja que eu estou dando alguns dados para você importantes a respeito do porquê as reações químicas acontecem, né? Por exemplo, Netuno, é como eu falei para você, chove diamante. Na Terra, o diamante é sólido. Os diamantes que caem lá em Netuno, eles são extremamente minúsculos, pequenininhos, entendeu? Por isso que eu falo que chove, mas eles são sólidos ainda, mas eles não têm o tamanho que a gente tem aqui, as pedras que a gente tem aqui, por causa da nossa pressão, entendeu? A pressão atmosférica de Netuno é diferente da pressão atmosférica da Terra. Por exemplo, a gente tem a pressão de 1 atm, e Sim. esse atm é a unidade de medida de pressão, certo? É, é importante a gente falar de pressão, Aham. porque, por exemplo, um dos fenômenos facilmente observáveis, você sabe dizer qual é o nível da sua cidade? A que nível do mar ela tá? Você mora em Uberaba, não é isso? Isso. Se eu não me engano, são melhor Pronto, você está a específico. Peraí. 823 metros Beraba. acima do nível do mar. Isso faz, veja só, isso faz com que a sua cidade seja mais fria, no verão ela seja menos quente, ela tenha menos ondas de calor. Se você tiver uma cadeia de montanhas, de serra e tal,
Isso faz com que a sua cidade vire uma panela de pressão. O vento desce, o vento quente, que é mais denso do que o vento frio, ele desce, Sim. a sua cidade fica mais quente por conta do vapor de água e tal. Ele desce, você sente aquele mormaço, não sei se é assim aí, mas se não for assim, significa dizer que toda vez que chove, lá em cima é mais propenso a ter neve, e aí quando ela vai descendo na atmosfera, que ela chega perto da sua cidade, ela se transforma em água, por causa da temperatura e tal, entendeu? Isso é bem interessante de observar. Por exemplo, Aham. as nuvens lá em cima, elas não estão carregadas de neve, né? Elas não estão carregadas de, como posso dizer, de água sólida, né? Que é gelo. Elas não estão carregadas disso. Elas estão carregadas de Sim. vapor de água. Muitas vezes pode até ser neve também, mas isso é muito difícil de existir, de acontecer. Porque as nuvens elas são formadas através de vapor. Lá em cima, como você tem muita baixa, muito pouco, a pressão é tão baixa lá em cima, ela é tão baixa que as nuvens se condensam naquela névoa, Sim. entendeu? Você viajou de avião, você viu, você deve ter passado por uma nuvem, você chegou a ver, assim, se o avião passou por uma nuvem e tal. Sim, eu lembro que o avião passava pelas nuvens. Pronto, passou por uma nuvem. E aí você deve ter observado, né? O avião penetrando assim na nuvem e tal, aquela coisa. Você ficou na janela, ou Aham, você sim, eu lembro conseguiu disso. Foi muito visualizar e legal. tal? Eu acho que eu não fiquei na janela na hora. Mas você Então foi conseguiu ver, né? difícil de O eu avião ver. Mas passando eu entre lembro uma que. nuvem assim. Sim, Pronto. aham. Essas nuvens, Sim. elas são vapor de água, mas assim, elas estão condensadas porque quando você aumenta a pressão, por exemplo, a gente está aqui no nível do mar. Eu estou aqui no nível do mar. Aqui tem um fenômeno. Aqui Sim. não tem capacidade nenhuma de nevar. É impossível. Por causa da umidade e pelo calor. A não ser que a gente chegue numa era do gelo, né? A gente congele o Atlântico, É, né? Aí eu vou dizer pra você, a não ser que também seja. meu amigo, o fim do mundo chegou. Agora sim, aqui existe um fenômeno que já é recorrente, já aconteceu algumas vezes. Por exemplo, você vai Qual? entender muito perfeitamente. Você viu que nesses últimos tempos aí nevou em Santa Catarina, nevou em Rio Grande do Sul, né? Isso se dá por conta do Sim. resfriamento da atmosfera do planeta e tal. Eu acredito que é por conta da baixa de radiação do Sol e tal. O Sol ele tem mínimos e máximos solares, isso aí eu vou explicar mais ou menos depois o que é. Em física, né? Não em química, mas assim, Aham. aqui quando chove, por exemplo, eu falei para você que a chuva ela tá lá em cima na forma de líquido, né? Vapor, na verdade não é líquido, vapor, mas é o seguinte, Sim. a pressão lá tá tão baixa lá em cima que de vapor se condensa em líquido. E aí as gotas de chuva começam a cair, né? O problema é quando a gente tem Aham. uma época de muito frio. Por exemplo, uma frente fria é uma cadeia, vamos dizer assim, cadeia não, mas é uma onda de vapor de água, né, que vem de uma região mais fria para uma região mais quente, como a minha aqui. E o que acontece? A gente tem o que aconteceu lá em Pernambuco. Água gigantesca jorrando para tudo que é lado. Aqui também a cidade toda alagada. Eu vou até mostrar um vídeo depois como Sim. o que acontece quando chove muito aqui em Aracaju, né? Aquela propaganda da Marinha. As motos são como os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os banhistas são como os pedestres, né? Isso vira verdade, né? Eu acho que eles fizeram isso Virou pensando na um cidade de rio, Aracaju. virou um lago. É, É. mas assim, por exemplo, a água ela vai descendo à medida que ela se aproxima da pressão mais alta, entendeu? Só que assim, a diferença entre vapor e gás é que o vapor você não consegue comprimi-lo para ele se tornar gás, entendeu?
você primeiro tem que resfriá-lo para ele se tornar gás. No caso, vapor, né? Por exemplo, a água, ela não se Aham. torna vapor à medida que você vai comprimindo ela, entendeu? O gás carbônico é o contrário. Você tem gás carbônico, você comprime o gás. Por exemplo, você pega ele no recipiente, você vai aplicando pressão, você vai ver que ele vai se tornando líquido. Isso é a diferença fundamental entre vapor e gás. Então, quando as pessoas falarem a água está na fase gasosa, isso está errado. Por quê? Porque a água não consegue, na verdade, que ela não tem essa capacidade. Nem o vapor ele consegue, ele possui essa capacidade. A água, ela não forma líquido, ela não se transforma. Ela não se transforma. Peraí, o que eu falei? O vapor É para errado falar que tá em líquido. estado A gasoso. água, ela não se transforma em líquido quando você comprime ela, entendeu? Primeiro você tem que resfriar a água para ela se transformar em líquido. O vapor de água, no caso. Por exemplo, aqui, veja que eu falei para você que você primeiro tem que resfriar a água, né? Então, por exemplo, lá em cima tá mais frio. Aham. Lembre-se disso sempre. O ar mais frio é menos denso, por isso que ele está acima. E o ar mais quente, ele é mais denso, por isso que ele está abaixo. Isso é fundamental. Deixa eu mostrar aqui para você. Aham. Isso funciona não só pro ar, assim, para as outras coisas também. Ficar mais quente, Todas as substâncias que eu havia falado todas para as. você, entendeu? Aham. Deixa eu colocar aqui. Isso se chama inversão térmica, mas assim, é, não significa. Ixi, peraí, viu? O que aconteceu? Tô procurando aqui. Eu tô tentando abrir aqui, peraí. Ok. Não é essa aqui que eu quero. Pronto. Essa aqui, ó. Veja, quando a gente tá num dia normal, por exemplo, por que acontece a chuva, né? Veja que eu ainda não saí de ligação química, certo? Eu vou chegar lá e explicar, mas é porque Aham. eu preciso primeiro falar sobre as propriedades das substâncias para que você possa entender por que as reações químicas ocorrem. Então veja, a gente tem aqui Ok. ó, o ar mais frio. Pera aí, deixa eu botar aqui. A gente tem aqui o ar mais frio, né? A gente tem Sim. aqui, ó, no dia normal, a gente tem o ar mais frio. O ar mais frio, ou seja, é o ar que está acima. Esse é o ar que está na região onde os aviões começam a decolar, ou então eles começam a ter, eles começam a abrir a rota, vamos dizer assim, entendeu? E aí a gente Aham. tem o ar frio, que está bem acima do ar quente, né? O ar quente é o que permanece na superfície do planeta, entendeu? Isso se dá por conta da nossa própria atmosfera, né? Dos ciclos, por exemplo, ciclo de nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, entendeu? A Aham. renovação constante desses gases em nossa atmosfera. Para você, o que você acha? Quem é que mais produz oxigênio na Terra? A floresta amazônica ou os oceanos? Os oceanos. Perfeito. E é realmente a resposta correta. Porque a floresta amazônica só consegue produzir oxigênio para ela poder consumir durante a noite. Eu acho que as pessoas esquecem que as plantas consomem oxigênio para produzir CO2 à noite, certo? Porque as Aham. plantas à noite, elas não fazem fotossíntese, elas fazem o respiração celular, é o contrário.
Então, você veja aqui, ó, quando você tá num dia mais frio, por exemplo, isso aqui acontece no verão, assim, muitas vezes no verão ou no inverno. Você tem as variações de temperatura média e tal. Por exemplo, o ar, por exemplo, quando tá chovendo, né? Lá em cima tá mais frio. Aí você tem a quente, a frio. Aqui em Aracaju, isso às vezes isso acontece com alguma frequência. Quando é para chover lá em cima, por exemplo, as nuvens elas estão extremamente Sim. acima na estratosfera e tal, enfim, eu não sei dar o nome das esferas, toposfera, não sei. Mas enfim, quando ela tá bem lá em cima, começa a precipitar. Precipitar, quando a gente fala, é quando cai, né? Tudo quando eu falar precipitar, eu tô falando Sim. de gravidade, por exemplo, alguma coisa que tá caindo, certo? Começa a precipitar a Uhum. água, ela começa a descer. Quando ela chega, quando ela chega aqui, por exemplo, isso daqui, ó, por exemplo. Quando ela chega aqui, ó, o ar tá quente aqui. Aí acontece o que Sim. aconteceu aqui, ó. Era para acontecer isso aqui, ó. Ela ia continuar descendo na forma de gelo. Não é, não é, como posso dizer, não é, não é água, líquido, não é líquido, é gelo mesmo, já foi formado gelo, porque lá em cima tá extremamente frio, lá em cima tá, vamos dizer, a 0 graus. Aí quando vai se aproximando da temperatura litoral, temperatura média do litoral e tal, vai vindo numa velocidade tão grande, mas tão grande, que não dá tempo desse gelo ele descongelar. E aí o que acontece? Começa a cair aquela Nossa, saraivada ele gigantesca, caiu duro. umas Caiu pedras de gelo gelo mesmo. desse tamanho, cara. Em Aracaju chover granizo, É a isso é chuva de granizo. loucura, isso é loucura. A gente tá no nível do mar. Deixa eu mostrar aqui pra você a reportagem. Mas mesmo aqui em Uberaba, que não fica no nível do mar, já aconteceu de chuva de É ter, assim, um exatamente pouco isso. A mais raro. velocidade que cai, a velocidade que a água está caindo, por exemplo, o gelo em si, a velocidade está caindo, não dá tempo de haver Gelo descongela. o processo de aquecimento desse gelo. E aí esse gelo vai cair com uma velocidade tão grande que é capaz de quebrar a esteira toda da casa, arrebentar o carro, entendeu? Aham. Tem pessoas que morrem, né? É, levando Exatamente, na é. cabeça. Ó, isso eu tô falando Agreste, viu? Agreste, que é uma região extremamente meio seca, meio úmida e tal, entendeu? Tem um período de seca, tem um período de umidade, mas isso aqui, ó, isso aqui foi lá no meio do estado. Eu não tô nem falando do litoral. O litoral é extremamente úmido. Essa umidade, ela é vapor de água. O vapor de água é extremamente quente. É por isso que quando a gente está numa época de calor, por exemplo, verão, quando o verão está muito quente mesmo, cara, aqui chega a 40 graus, 41, 42, facinho a sensação térmica, entendeu? Você tá em 31, Aham. 32, você sente que tá em 36, 37. Por quê? Porque é muita água, é muito vapor, assim, você vê a terra racha. Aqui não é lugar para ter terra rachada, porque quando chega a noite, que esfria, você vê a terra toda úmida e tal. Mas teve uma época que, de tão quente, você não tem vapor, você não tem umidade, aí você vê aquela terra rachada, porque a terra não tem umidade, entendeu? Entendi. Aqui, ó, você dá uma olhada aí depois. Tem essa de 21, 2021, tem mais antiga também. É, deixa eu ver aqui. Ó, olha isso aqui. Mas eu não entendi. O que que seria esse. O senhor falou agreste Então, a sergipiano? Agreste é uma região. É uma região daqui. Uma É a região. mesma coisa, por exemplo, Triângulo Mineiro, Serra, Ah, alguma coisa aí que tem em Minas Gerais. Serra entendi. da Mantiqueira, não sei se é lá, enfim. É porque eu não entendo Aham. geografia dos outros estados, mas é É assim, aqui mesmo, em Minas Gerais, isso. Serra da Mantiqueira, né? Aham. Ah, então. Aí é região de montanha e tal, né? Isso, coisa muito alta, enfim. Aí é lugar extremamente Não, não é frio. aqui onde eu moro, é aqui em Minas Gerais. Não, então, é isso que eu tô É isso que falando. eu Por quero exemplo, são dizer. várias regiões e tal. Por exemplo, a região de Brumadinho, região lá de Aham. Mariana e tal, que é umas cadeias de serra, enfim. Veja aí, ó. Tem umas fotos, cara. Sim. Tem umas fotos aqui, ó.
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó, eu vou ver se eu consigo pegar essa imagem aqui. Pode mostrar. Dá uma olhada aí no tamanho do granizo que caiu aqui. Essa última aí, abre aí rapidinho. Isso foi Meu Deus. 2021. Olha o tamanho dessa desgraça. Cara, Caramba. isso daí mata pessoas, pô, quando tá caindo, Isso tá aí ligado? é A perigoso. velocidade é muito grande, pô. Você não faz nem Aham. ideia. É a mesma coisa, por exemplo. E outra, você pensa que gelo não machuca? Experimente dar um soco numa, num saco de gelo pra você ver. Cara, isso é como se fosse uma pedra, entendeu? Pega Credo. uma pedra de gelo, joga na cabeça de alguém. Cara, esse negócio machuca, certo? É um sólido, entendeu? Por mais que Sim. seja um sólido extremamente fraco, mas quando esse negócio se junta, isso aí se junta e vai caindo assim, ó. Cara, é a mesma coisa que você tá. Você é doido, pô. Não sei nem explicar, eu não quero nem saber. Levar um tiro. Quase, mais ou menos isso. A velocidade que cai é muito grande, entendeu? Porque é o seguinte, o vento, Sim. veja que eu vou chegar em ligação química ainda, mas o vento, ele é uma diferença de temperatura. Por exemplo, uma frente fria se chocando com uma frente quente, uma frente fria com outra frente fria, uma frente quente com outra frente quente, uma variação de pressão, entendeu? Tudo isso faz com que exista uma cadeia de vento. Sim. Por exemplo, um tornado, ele para se tornar tornado, lá em cima é mais frio do que embaixo, entendeu? O pico do tornado é mais frio do que embaixo. Aí faz com que exista essa cadeia de redemoinho, entendeu? Cara, é um negócio assim impressionante. Por exemplo, você pegar um copo de água e um copo de água não, você pega uma xícara, um recipiente, você pega um litro de Sim. água, pega um litro de Aham. água, começa a esquentar, começa a esquentar. Um Você litro vai já. ver as bolhas saindo, né? Elas vão saindo do fundo Sim. para cima. Água fervendo. Então, é uma transformação de líquido para vapor. Isso ocorre na atmosfera, certo? Quando você tem uma densidade de carga, uma densidade de energia muito grande, por exemplo, o relâmpago ele acontece porque lá em cima você tem diferentes níveis de energia naquela nuvem. Por exemplo, a nuvem de relâmpago ela é uma coisa muito densa. Por exemplo, tem muita temperatura, muita energia, muita carga de temperatura. Por exemplo, às vezes ela é muito quente. Por exemplo, aqui eu percebi isso. Eu não sei se as pessoas geralmente elas percebem isso, mas eu consigo anotar isso na minha mente. Quando tem um dia muito quente, mas assim, um dia extremamente quente, cara. Aquela coisa assim de você estar suando, uma umidade quase perto de 100%. Aqui a umidade chega quase a perto de Aí 100%. deve ser muito comum isso. É muito forte isso. Quando você está no verão, aqui, Aham. engraçado, aqui no verão é muito mais comum ter chuva de relâmpago e trovão e raio do que no inverno. Entendeu? Eu até vou Ué, fazer. mas. Cara, eu vou pegar um dia. Vou pegar um ano, vamos dizer assim. Vou pegar 2 anos e eu vou fazer essa Não experimentação. era Eu pra vou, ser eu vou assim publicar mesmo? um livro. Vou publicar um livro só sobre essas Sim. experimentações. Eu ainda vou fazer isso. Aí assim, tem dias assim em Aracaju que é assim. Você sente aquele calor insuportável, aquele marmaço, aquele negócio que vai enlouquecer sua cabeça. No outro dia, chove tão forte, mas tão forte, que chega a dar relâmpago, raio e trovão. Pô. Ó, você tem ideia, teve uma época, Logo em acho que seguida, dia foi quentão. em fevereiro que começou o verão aqui. Fevereiro, janeiro e tal. Choveu tanto e deu um relâmpago tão forte e um trovão tão forte que o piso aqui da cozinha ele estourou. A Que vibração, isso? entendeu? A vibração, Meu vibrando, vibrando, Deus. vibrando, vibrando. O som estrondoso fez com que o piso fosse pra frente, assim, se descolasse da argamassa. Isso é muito comum, isso acontece direto na universidade. Aham. Aqui é muito comum isso daí, Da acontece direto na universidade. universidade. Todos os prédios aqui, todos eles tiveram esse problema. Do condomínio aqui. Pera aí, a Então, universidade fica na cidade mesmo assim? Dentro da oi? cidade? Na região, né? Do entorno. A Eu universidade. vou, eu vou tomar um copo d'água aqui, que a garganta tá Ah, arranhando já. entendi.
Tá bom. Então, para você ver, essas coisas elas acontecem para porque os fenômenos da natureza eles necessitam que haja diminuição de energia, entendeu? Por exemplo, quando a nuvem ela tá lá em cima, ela tá extremamente Sim. carregada, ela tá com tanta energia que ela consegue fazer com que haja, por exemplo, você vê, a nuvem ela tá tão cheia de energia, mas tão cheia de energia, que ela consegue gerar uma descarga elétrica que vai lá de cima até embaixo, entendeu? O raio ele sempre vai procurar o local de maior dissipação. Cara, isso é impressionante. Você consegue até explicar por que a energia elétrica ela sempre vai buscar o terra. O terra não é o terra, por exemplo, de neutro, fase neutro, terra e tal, como tem na eletricidade. O terra é porque a terra Sim. mesmo, a terra, o planeta Terra é o lugar onde a energia elétrica ela sempre vai se dissipar, entendeu? É o local, por exemplo, o raio ele Entendi. só cai na Terra porque aqui é uma região de menos energia. Aí você lembra, polo negativo e positivo, né? Deixa eu mostrar um negocinho aqui. É uma coisa que a gente chama de arco Polos, elétrico. energias. Polos de Veja energia, que eu posso só ser estou atrás. falando de por que as coisas acontecem, né? Os fenômenos físicos e químicos. Os físicos eles geralmente ignoram Aham. os princípios químicos para poder explicar segundo as teorias dele, usando matemática e tal, o que muitas das vezes é até um erro, porque do meu ponto de vista, eles utilizaram por muito Aham. tempo a física mecânica, mecanicista e tal, e não conseguiram determinar. E aí a gente teve que parar, teve que analisar o micro, que é a química, os elementos químicos e tal, para poder explicar a própria natureza da matéria. Coisa que eles não conseguiram durante quase 300 anos, por incrível que pareça. Então, você tem aqui o arco elétrico. O quê? Arco elétrico vou Ah, apresentar aqui. arco elétrico. É uma forma, outra forma de dissipar energia, né? Deixa eu explicar aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Nossa senhora. Olha lá. Só tô ouvindo barulhinho. Não, sim, eu vou colocar aqui agora. Olha essa desgraça. Cara, eu odeio eletricidade, bicho. Eu Caramba. detesto eletricidade. É sério. Eu tenho fobia da eletricidade, pô. Olha lá. Ué, por quê, meu Deus? Porque esse negócio é mortal, pô. Ué, só ter cuidado. Mas se você tiver saído na rua e tiver um raio. Ó, Caramba. cara, Que cara, coisa. Nossa. cara. Isso É foi incrível. dissipação de energia. Não atingiu a terra, né? Não atingiu a terra. Aham. Deixa eu explicar mais ou menos o que aconteceu aí. A energia é tão forte, mas ela é tão forte que ela consegue ionizar os gases que estão presentes na atmosfera. E esses gases, por sua vez, recebem essa energia e aí, através de uma reação em cadeia, eles vão transferindo energia até o outro polo. Veja aqui, ó. Você veja aqui, ó. Veja aqui que ele abriu a chave. São dois lados aqui, ó. Ele abriu a chave aqui, ó. Certo? Ele abriu a chave, ó. Aham. Uma chave aqui, outra chave aqui, ó. Veja ele vai abrir aqui, ó, de novo, ó. Viu? Eles abriram a chave. Isso se chama chave, Vi. né? Essa chave, ela é necessária
para quando for fazer algum reparo na subestação de energia, você não, o cara que for lá para fazer alguma coisa, ele não levar essa descarga, entendeu? Por exemplo, não sei se Aham. você já, aí tem alguma usina hidrelétrica perto da sua casa, alguma coisa assim? Tem usina eólica. É, usina hidrelétrica? Por exemplo, Que eu alguma saiba, não. usina de produção de energia. Tem alguma usina de produção de energia? Ih, não sei dizer, não. Tem alguma casa, você já chegou a ver alguma casa com painel solar? Não, né? Hum, assim, o mais próximo que eu sei é lá em Delta tem o Rio Grande que tem. Eu acho que uma usina hidrelétrica. Certo, é porque é muito longe da sua casa, né? É, assim, é uma das cidades mais próximas aqui de Uberaba, Delta. Sim, entendi. Au. Então, aqui, pô, aqui tem usina eólica, tem usina termoelétrica, usina hidrelétrica e estavam querendo colocar uma usina nuclear. Ó, Sergipe ia receber só de royalties, todo esse negócio aí, só de energia. Eu já cheguei perto, já passei perto da sim. usina eólica que tem aqui. Cara, é umas pás, olha, do tamanho, vamos dizer assim, a pá. Aquele negócio que fica girando assim. Tem o ventilador, né? Aí tem as pás do ventilador, Sim. né? A pá, eu só tô falando da Aham. pá. A pá, a gente tá aqui, ó. Tá aqui o Sim. apartamento, né? Ó. Esse apartamento aqui, ele tem Aham. acho que uns 4 metros Tô de, vendo. de altura, vamos dizer assim, né? A pá é 3 vezes esse Sim. apartamento. A pá devia ter uns 8, 9 metros de altura. Eu acho, né? Que isso? Isso É, aí, eu tenho foto, depois eu mando pra você ver. caramba, Cara, é enorme. gigantesco. E outra, ele, o parque, assim, como posso dizer, a turbina, né? O, é porque assim, ele tem um elevador e tal, um negócio gigantesco, assim. Acho que é 45 metros, é um prédio de 45 Aham. metros, assim, eu acho. E ele fica do lado da praia. Ele fica do lado da praia. Vento a mais de 30, 40 quilômetros por hora. Todos os dias, pô. Entendeu? E a gente paga Meu caro na Deus. porcaria da conta de luz. Eu acho isso impressionante. A gente tem usina termoelétrica, usina hidrelétrica e usina eólica e a gente paga taxa de bandeira vermelha. Pra quê? Eu não sei. Mas assim, pra não perder o raciocínio. Você viu aqui, né? Ó, Sim. tá subindo, né? Tá subindo, né? Aham. Isso acontece por causa Tá da subindo, sim. atmosfera. A atmosfera, o ar tá ficando mais quente. Aliás, o ar quente tá ficando embaixo, o ar frio em cima. Ele tá chegando, ele tá querendo atingir o ar mais frio. Entendeu? Quando tá ao redor, tá quente, tá mais quente. Entendi. Você lembra do Sol, aquela imagem lá do Sol, né? cinco Mas mil a 7.000 Kelvin, né? Quantas vezes aí a temperatura do aham. Sol, isso aí? Quantas vezes a temperatura de quê? Eu A temperatura tá do meio que Sol, travando aqui esse, a sua esse imagem. arco aí, você acha mais ou menos que tá quanto aí a temperatura? Esse arco elétrico aí. Vou chutar. Acho que é uma temperatura alta, 5.000 graus Celsius, Não, talvez. não, não. Quantas vezes a temperatura do Sol você acha que tá aqui? 2 vezes, 3 vezes? Eu acho que do Sol, uma Sim, vez, do né? Sol, é. Você acha que quantas vezes tá No mais quente mínimo, que o assim. Sol aqui? Ah, uma vez. O senhor não tá me ouvindo? Eu falei aqui, olha. Ah, tá. Acho que não saiu não. Acho que deu uma travada. 4 vezes. Tá meio que travando agora. Eu acho que é a sua. Deve ser a sua 4? Não é internet. possível. É. 4 vezes a temperatura do Sol, cara. Será que é muita energia?
Nossa. Será que esse negócio é quente? Não, não é, não. Não. Pouquinho. E veja É, só. pouquinho. E veja só. A energia que está passando aqui, quando a chave estava ligada, a energia elétrica, ela não tem essa temperatura, tá? Ela não tem essa temperatura. Por quê? Porque o cabo elétrico, existe uma coisa chamada resistência. O cabo elétrico ele tem uma resistência. Então a temperatura ela tá mais ou menos na temperatura ambiente. Mas quando você abre o arco elétrico, que você tem esse caminho Aham. aqui, ó, por exemplo, a energia está procurando um caminho para Sim. chegar ao outro ponto lá. Veja que ela está do outro lado, ela chega ao outro lado. Então, para ela atingir esse caminho, ela precisa destruir, vamos dizer assim, na verdade não destruir, mas converter a energia elétrica em energia térmica, gerar um arco elétrico. O raio, ele é um arco elétrico. Veja que a gente está falando assim, uma corrente elétrica. A nuvem, ela tem uma corrente elétrica. E aí, quando tem essa corrente elétrica, tá muito, assim, muito densa, o que acontece? O raio desce justamente para dissipar essa energia, entendeu? Então, o arco elétrico, ele acontece por conta disso. Aham. Mais uma vez eu estou falando que a natureza, por mais que a gente consiga dominar a natureza, vamos dizer assim, dominar entre aspas, né? Dominar entre aspas. Que a gente consegue conter a força da natureza, você veja que ela está procurando um meio para se dissipar. E assim, os gases eles vão sendo excitados e aquecidos, gerando plasma. Porque que esse arco elétrico ele tá sendo propagado em plasma. Por exemplo, não sei se você já viu, não sei se a sua televisão ela é de LED ou de LCD e tal. Você já teve uma televisão de tubo, né? Eu já vi, Aquela mas eu não tenho grossa, aqui em casa, aquela não. televisão que é gigantesca assim. Pronto. Aquilo ali é o Sim, eu tubo já de vi raios essa catódicos. televisão. Lembra que eu falei pra você? Tubo de raios catódicos e tal. Aí a imagem, ela Sim, fica lembro. lá, Aham. né? Pronto. Ali dentro daquele vidro, você tem 20 mil volts. 20 mil. É a mesma voltagem 20 mil? dessa linha de energia aí. 20 mil volts. Cara, é um negócio Meu Deus. absurdo. É um negócio absurdo. Por que que isso acontece? Tanto é que quando você É se mesmo. aproxima, não sei se você lembra, quando você se aproximava da televisão depois que ela desligava, você tinha uma aproximação dos pelos do seu braço na tela. Ah, sim, é, sim. Lembra, né? Eu não, Pronto. não, eu A não geração, tava a aí geração que de hoje não vai saber o que é isso, cara. A ficava geração de meio que hoje, colado. os meninos que vão nascer agora não vão ter mais essa experiência, né? E você Não, tem conseguia. algumas cadeiras que você senta e acontece isso. Então, mas não no sentido da televisão, né? Que era tão legal assim, você ficar passando assim a mão na É, não. televisão. Então, Aham. isso acontece justamente porque a natureza ela sempre busca um meio para dissipar a energia de forma que o estado das coisas permaneça em equilíbrio, né? É como se fosse uma convenção que a natureza disse, não, eu não quero muito caos, eu quero ordem e tal. E aí, mesmo que aconteça o caos no meio do caminho, eu quero que isso aconteça. Então, aqui ó, veja. Esse daqui ó, Sim. ó, ó. Isso que ele tá fazendo aí, ó. Ele tá tentando fechar a chave. Entendeu? Ele vai fechar a chave, velho. Aham. Vai abrir a chave no poste, velho. Mais Na alto hora, que o fio. na hora que abrir, vai ter um arco elétrico, ó. Olha lá, pronto. Ali, aquela. Cara, Sim. esses caras merecem ganhar dinheiro, bicho. Que Nossa, profissão Davi. desgraçada, meu Deus do céu. Os caras mexem com cada coisa absurda. Você é doido. Eu já tô aqui, ó. Cara, eu já tô aqui sofrendo Pois ali com é. esse negócio. Eu tenho fobia, é sério, pô. Podia ter levado um choque. Não, mas assim, ele não tem como, sabe por quê? Porque a gente também Por está quê? estudando eletromagnetismo, a gente vai estudar agora, né? A gente saiu de cinemática para eletromagnetismo para você não ficar sem. Aham. Mas assim, existem dois materiais, né? O material condutor e o material isolante.
Nenhum material é condutor perfeito, nenhum material é isolante perfeito, né? Você tem graus de condução e você tem graus de isolação, certo? Por exemplo, um isolante muito bom para quem for fazer qualquer tipo de, deixa eu ver, de reparo na rede elétrica e que for na rede elétrica de casa, a rede elétrica é 110, 220. A sua casa eu acho que deve ser 220, não é isso? Você sabe dizer isso daí? Uhum, É isso mesmo. 220, né? É Pronto. 220. Sua casa é 220. Você poderia colocar seu Uhum. pé em um pedaço de madeira que você não ia tomar choque, entendeu? Porque caso você recebesse a descarga, é porque assim, a gente só sente a descarga elétrica se a gente tiver em contato com terra. Por quê? Porque a descarga passa pela gente, entendeu? A descarga passa pelo nosso corpo para chegar até a terra. Aí, Entendi. como você está em cima de um pedaço de madeira, ele isola a energia, ele dissipa a energia. Agora, se você tivesse fazendo um reparo em uma máquina de 1000 volts, 1500, 2000, você ia torrar a madeira, ia se matar e aí ninguém ia saber o que aconteceu, entendeu? Porque a madeira não consegue isolar essa voltagem. Aham. A gente tem também outro conceito chamado amperagem. A amperagem da nossa casa, geralmente, ela está em torno de 20 a 30 amperes, que é uma amperagem mínima para que você possa realizar o trabalho elétrico da maioria dos equipamentos. O trabalho elétrico a gente vai estudar isso depois. Agora, quando a gente está falando de um Sim. raio, o problema do raio não é a amperagem. A amperagem é corrente elétrica. Lembra? Corrente elétrica. Então, o problema do raio não é a voltagem, a amperagem. O problema do Lembro. raio é a voltagem. O raio está em torno de 100 mil a 150 mil volts. Isso aí é uma voltagem gigantesca. Isso aí é muito alto, é muito quente. É quase 3 a 5 vezes mais do que a temperatura do Sol. É por isso que um raio mata a gente. Menos esse japonês aqui. Vou mostrar aqui o vídeo. Aham. Sim. Aliás, eu já tava. Tá com a página É a aberta. mesma coisa perigosa. É extremamente perigoso. Pô. Extremamente. Deixa eu ver aqui, viu? Acho que é esse vídeo aqui. Cara, como ele conseguiu sair dessa, eu não sei, bicho. Ó, presta atenção. Viu? Acho que é um japonês. Ó lá, viu? Pera aí, viu? Olha lá. Que isso? Meu Cara, Deus. ele recebeu um raio. Sabe como é que você sabe que ele recebeu um raio? Porque embaixo dele ficou queimado. Como? Você pode perceber aqui, ó. Deixa eu ver Por quê? se eu consigo aumentar aqui. Ó, Por causa da corrente elétrica? não, veja. Veja de novo. Olha lá. Sim. Aqui embaixo tá queimada. Ele vai se Aham. levantar. Ele vai se Isso, sim, levantar. eu consegui ver que embaixo fica preto. Ele vai se levantar. Repare. Viu? Como assim? Ué, mas o que? Eu não entendi o que aconteceu com ele. Não era pra ele ter ficado um tempão ali? Não sei, cara. Eu não sei explicar isso não, pô. Tem outro vídeo de um velho que recebe um raio duas Que vezes coisa também. estranha. Ó. Cara, se isso é uma pegadinha, eu não Ué, sei. Se isso é uma pegadinha, eu não sei. Se isso daí realmente aconteceu, eu não sei. Certo? é muito estranho.
Ele vai se levantar. Isso é muito estranho. Mas tem um vídeo que eu lembro, cara, que eu vi. Isso faz um tempo aí, mas assim. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó. Olha que nem foi aquele arco elétrico, né? Ó. Meu Deus. Olha lá. Don't touch anything, man. No. Dude, you Olha, tá trovejando, né? don't go outside. No, I'm not. Que susto deve ter sido isso. Olha lá. Uma zoada gigantesca, pô. No, that like hit something big. I What's feel that this? in me. Olha essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Presta atenção nela. Credo. Caraca, meu irmão. Que isso? A sorte é que Nossa. destruiu a casa. Olha lá. É mesmo. Ó. Onde é que vai ser? Esse aqui eu não lembro. Na árvore também. Nossa. Augustine thinks they're crazy. Isso aí é igual a Aracaju. Ó. أنا أسوار ما شاء الله. أنا أسوار ما شاء الله عليك. يلا الفاز مباراة. Caramba. Cara, não vá fazer isso. Tá chovendo. Ah, não. Essa aí foi engraçada. Olha lá. It's gonna rain. Dá pra ver, bicho. Oh my god. That is a pigeon? Matou. I Mano, don't know if it hit matou the um pigeon pombo, bicho. or if Que the pigeon's isso? just scared. Cara, como assim, velho? Vamos de novo. É um raio muito certeiro. Olha lá. Que isso? Ó, vai numa velocidade, meu Deus. Oh my god. Pombo, bicho. Matou o That is a pombo. pigeon? I Aqui don't o know beirado if it tem hit muito the pombo pigeon, assim, morto caído. or if the pigeon's as scared as I am. We'll figure it out. Essa aí não acontece comigo. Maravilha, é. Varalzinho, formato de parabólica. Olha. O que aconteceu? Nossa. Aí deve ser do Brasil. Pegando uma parte. Ó, bem atrás. Pois é. Ó, outra coisa, lá nos Estados Unidos, os postes, eles são feitos de madeira. Por que eu não sei, né? Não sei por que eles colocam os postes de madeira, enfim. Mas aqui, eles são de cimento por um motivo. A maioria dos postes, eles são assim, de concreto, justamente para atraírem o raio, entendeu? Ué, mas isso não é ruim? Atraiu o raio? Não, porque o concreto, ele passa a ser isolante. Ah, entendi. Agora tem um porém. Se a estrutura do concreto estiver exposta e você estiver topando no poste enquanto o raio cair, meu querido, sinto muito. Eu acho que você deve procurar
fazer um seguro, uma O coisa assim. conselho é entendeu? não ficar encostando nos postes. Então. Whoa! Get inside! Holy. Meu Deus. Okay. Não precisa falar inglês pra entender o que ele falou. Pai é pai, né? Olha, quebrou a árvore, Caramba. cadê? Será que vai cair? Ou vai cair no barco, será? Ó. É um barulhão. Fica tudo branco mesmo. Pois é. I'm safe. I think. Você tem ideia da força de destruição? É, parece uma bomba. Teve um ano aqui que tava chovendo, né? Aí caiu um raio num poste. O poste tem um para-raio, né? A força de destruição da energia que foi distribuída assim, na linha, né? O campo magnético, assim, eu não sei explicar isso totalmente, mas assim, eu Sim. penso que foi assim. A força do raio foi tão forte, magneticamente. Teve uma rua, lá na casa da minha mãe, teve uma rua que todos os roteadores da internet queimaram. Todos? Todos, de todas as casas lá. Todo Nossa. mundo. Porque era da mesma empresa. Hã? Não entendi. Pera aí, por A quê? mesma empresa de internet tinha um cabeamento lá. Todo mundo era cliente. Era quase Aham. o mesmo roteador. Todos eles queimaram. Ah, Entendeu? entendi. Então, perceba que não são só as reações químicas que dependem dessa lei, né? Da questão do equilíbrio e tal, a dissipação de energia e tal. Isso se chama entropia. Só que as pessoas têm uma associação errada. A entropia é grau de desordem. O gás é mais desordem do que o líquido, que é mais desordem do que é o sólido. Oi? Entalpia? Não sei. Entropia. Entropia é coisa diferente, né? É. A entropia é uma medida de energia, certo? Ela determina se o fenômeno ele pode ser espontâneo ou não. E em outros casos, Aham. determinar outros aspectos, certo? Por exemplo, como eu falei para você, o vapor ele não pode ser condensado para se transformar em líquido. Primeiro ele tem que ser resfriado. Lembra disso, né? Já o gás, Sim. se você comprimir Aham. o gás, ele se transforma em líquido em questão de alguns segundos e tal. Porque esse é um fenômeno espontâneo. Então, entropicamente, a gente tem que dizer que o fenômeno de transformação do vapor para líquido, ele tem uma certa condição mais energética do que o fenômeno de transformação para líquido do gás. Isso é entropia. Agora, falar de Quando- grau de desordem e tal, isso não é entropia, Sim. certo? É uma convenção errada, as pessoas falam errado, isso Tá não é bom. entropia. Então, falando de tudo isso, voltando para o Entendi. sódio, para o cloreto e tal, o cloro, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você, para o exercício, eu quero que você pesquise, ou você consiga identificar qual é a reação de formação do cloreto de sódio, certo? Eu sei que você no final vai ter NaCl, né? Aham. O cloreto de sódio e tal. Mas eu quero que você identifique para mim como é a formação Sim. dos compostos iniciais. Por exemplo, eu quero hidróxido de sódio. Eu quero saber como é que se forma o hidróxido de sódio. Você vai procurar para mim a reação e tal. E também a formação do ácido clorídrico. Eu quero que você vá buscar para mim a formação do ácido clorídrico. E aí você juntar essas equações, você juntar para mim qual é os reagentes que formam o cloreto de sódio e qual é como posso dizer, quais são as condições normais de temperatura e pressão que eles possam ocorrer, certo? Isso vai ser na próxima aula. E para finalizar a aula, Tá veja bom. que
Eu mostrei pra você um metal, 2 gases e um líquido. Uma substância pura, né? Líquido. Que é a água. Aham. Apanhando tudo isso que a gente discutiu, você acha que a formação do hidróxido de sódio, ele diminui Sim. ou ele aumenta a energia do sódio? E por quê? Né? A formação de Do hidróxido ácido de de sódio, sódio? né? O NaOH. Porque, por exemplo, se joga o sódio metálico em água, você vai ter NaOH. Já estou até dando a resposta, mas assim, eu quero que você vá buscar a reação. A diminuição de energia, ela é um processo espontâneo ou não espontâneo quando você coloca o sódio metálico em água? Você falou não espontâneo, Acho né? que é espontâneo. Na Não? verdade é o contrário. Ele é um fenômeno espontâneo. Não, Por quê? espontâneo. Porque quando você inicia, por exemplo, quando você coloca o sódio metálico em água, ele é tão reativo com a água, ele está tão propenso a doar um elétron, né? Ou então para Sim. reagir com a água, que ele entra em combustão. Veja aquele vídeo de novo lá. Deixa eu pegar Ah, aqui. tá bom. Eu acho que é melhor eu ver de novo aquele vídeo. Pronto, veja esses 3 vídeos, né? Veja os 3 vídeos que eu te mandei. Então, peraí. Então é espontâneo essa Pega esses coisa 3 de vídeos energia aí e mande lá no WhatsApp no pra mim, hidróxido- por favor, no porque eu não tô hidróxido. conseguindo acessar o WhatsApp por aqui pelo computador, não. Peraí, fazer o que com 3 vídeos? Eu não entendi. Esses 3 aqui, ó. Aliás, esses 2, na verdade. Que um eu já lhe mandei, né? Mande pra mim esses 2 últimos vídeos aqui. Aham. Ok. Mandei. Ok. Você olha esses 3 vídeos. O de paramagnetismo e diamagnetismo, deixa pra próxima aula que aí eu vou explicar melhor. Na aula de sábado. Ok. Dia. 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 Pronto. Desculpa aí, Assim, atendendo o telefone. eu sei que tudo isso foi para explicar a, a questão da espontaneidade das reações, né? Que Exatamente. elas são E espontâneas. por que isso é importante? Porque as ligações químicas, elas dependem disso, entendeu? Para ocorrerem. É fundamental você compreender isso, porque é isso que explica por que o oxigênio ele é diamagnético, enquanto o sulfato de manganês, acho que é o composto lá, não, peraí. Paramagnético. Ele é diamagnético, né? Por exemplo, a água, ela é diamagnética. Você consegue... Você pode até, na sua casa, por exemplo, você bota a torneira ligada, aí você coloca Sim. um ímã na lâmina d'água, você vai ver que ela se curva. Ela vai se curvar, a lâmina d'água, entendeu? Peraí, o imã? Ela vai se curvar imã? e tal. Aí você consegue visualizar isso aí. Qual foi... O que ele falou? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Foi o sulfato. Nunca vi isso acontecer, nem sabia que isso acontecia. Então, e isso também explica algumas propriedades de alguns Esse aqui é o bismuto, o metal mais Você deve saber. Esse aqui é o bismuto, o metal mais diamagnético de todos. Não sabe o que é Porque assim, a água, ela não como eu falei, ela é diamagnética, então você consegue fazer com que um ímã ela seja repelida, entendeu? Você consegue até visualizar isso. Faça isso em casa e manda o vídeo pra mim, que aí a gente vai discutir na próxima aula. Você abre a torneira numa condição bem fininha, assim, uma laminazinha bem fininha, entendeu? Acho que você deve ter algum ímã por aí. Você tem? Sim. Deve ter, né? Então, Algum imã? Sim, tem. Os da Pronto. geladeira serve? Não. serve. Eu acho que serve. Mas se não servir,
se você tiver algum equipamento de som velho e tal, entendeu? Você pode quebrar alguma boca e pegar aqueles ímãs que tem dentro dele, entendeu? Pode ser fone de ouvido, entendi. também funciona. E aí, por exemplo, você vai colocar o ímã bem perto da lâmina e você vai ver a água se afastar, entendeu? Você consegue fazer uma curva na lâmina, né? A água se afasta e a lâmina fica uma curva. É, mais ou menos isso. E aí, por exemplo, isso demonstra por que o ferro ele é atraído por ímãs. Por que o ouro não, a prata também não. Esses dois elementos eles não são magnéticos. Isso explica, entendeu? Essa teoria que a gente vai falar É na o próxima aula, ela diamagnetismo. explica. Isso, exatamente. Por quê? Porque antes eles consideravam só que as substâncias elas aconteciam aleatoriamente, não existia uma explicação e tal, entendeu? E tudo isso foi fundamental para que o modelo atômico de Rutherford, no caso o modelo atômico de Bohr, ele tivesse que ser descartado. Nó, entendi. Isso, porque o modelo atômico de Bohr ele não explicava por que os elementos eram assim, entendeu? As substâncias eram assim. Aí um novo estudo usando esses conceitos da mecânica quântica e tal, e etc., provaram que isso era por conta do diamagnetismo e do paramagnetismo. O ferro é paramagnético, por exemplo. Se você colocar um ímã no ferro, é instantâneo, é quase que instantâneo, você consegue atrair o ferro, entendeu? Por exemplo, o Magneto, né, dos X-Men, ele tem uma cena no X-Men 2 que ele tá preso, né? Toda a cela do Magneto, não sei se você já assistiu esse filme, o X-Men 2, é bem antigo, acho que é 2003, 2004. Acho que eu vi os mais recentes. O mais antigo ainda não. Depois pegue lá o X-Men 2, assiste, você vai ver. Por exemplo, ele é um X-Men que manipula metais, né? Metais magnéticos. Sim. Certo? Ele consegue dobrar. Aham. Tem a cena do X-Men lá que ele dobra a. Como é que se diz? Ele, por exemplo, o Wolverine, ele é feito de adamantio, né? Ele tem as garras de adamantio, o corpo dele inteiro é feito de adamantio, né? Tudo no Wolverine é feito de adamantio. Os ossos dele, tudo, entendeu? Sim. E assim, a fraqueza dele, ele não consegue chegar perto do Magneto. Por quê? Porque o Wolverine é todo feito de metal e aí o Magneto consegue manipular ele, né? Então, quando o Magneto é preso, isso lá no X-Men 2, o Magneto é preso, a cela dele não é feita de metal nenhum, ela é toda Sim. feita de polímeros, de plástico. O plástico não é magnético, ele não tem essa capacidade em nenhuma de suas formas, entendeu? E aí o que acontece? Para ele fugir da prisão, a Mística, né, que é aquela mulher que se transforma e tal, o que é que ela faz? Tem o guarda dele, o guarda do Magneto, que vai lá levar comida e tal, mandar mensagem. Ela faz o quê? Ela injeta nesse guarda sulfato de magnésio. Eu acho que é esse composto aí que está no vídeo. Um composto mais ou menos assim, entendeu? Um sal que é paramagnético. Ele é atraído pelo magnetismo. E o que acontece? O Magneto extrai do corpo desse cara esse sal, matar ele, né? Extrai desse sal, desse cara, e foge. Ele foge com 2 bolinhas na mão. Por quê? Porque ele tá manipulando metal, né? Ele transforma o metal e tal, enfim. E aí, ele consegue fugir. Por que eu tô falando desse exemplo aí? Porque, assim, a química explica boa parte dos fenômenos físicos hoje, né? Os compostos, eles têm grandes propriedades hoje que a gente consegue explicar boa parte do que sejam os fenômenos químicos. Mas o senhor falou do Magneto ser de adamante, é um metal? Não entendi. Não, o Wolverine é de um metal fictício, né? Mas é um metal que é magnético, entendeu? É um metal extremamente resistente e tal. Mas assim, voltando para a questão da química, o hidróxido de sódio e o cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, né?
eles são duas substâncias que pertencem a duas classes distintas, mas que compartilham uma mesma propriedade. Por exemplo, o ácido clorídrico já tem o próprio nome, ácido clorídrico. Ele é um ácido forte, certo? Ele é um ácido forte. O hidróxido de sódio é uma base. O hidróxido de sódio, você vê que o sódio é tão reativo que até na forma de hidróxido ele libera calor quando ele é adicionado em água, entendeu? O hidróxido de sódio, ele é uma base. E aí, quando a gente estiver falando sobre equilíbrio químico, reações químicas, classes químicas e tal, grupos funcionais, inorgânicos e tal, a gente vai entrar num tema chamado pH, potencial hidrogênio iônico, né? O pH, ele é importantíssimo para a vida na Terra. Se a água do mar, ela se tornar extremamente ácida ou extremamente básica, não existiria nenhum peixe na água do mar e, consequentemente, não existiria nenhuma planta que pudesse realizar fotossíntese no mar e aí pudesse realizar oxigênio, liberar oxigênio e tal. Você veja que isso daí é uma questão fundamental, né? Então, um metal reage com a água formando hidróxido de sódio, um gás reage com outro gás, que é o hidrogênio, o gás cloro e o gás hidrogênio reagem quando você borbulha ele em água e tal, em outro solvente, você consegue obter o ácido clorídrico. E assim você consegue obter um ácido. Então eu quero que você pegue depois, você consiga as três reações, a formação do hidróxido de sódio, a formação do ácido clorídrico e a reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, que é o sal marinho, né? O sal que a gente tem em casa. Então, E a água. e forma água também, por incrível que pareça. E assim, por exemplo, veja que as ligações químicas, eu ainda não iniciei a questão de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, que são as três ligações principais que a gente tem. Mas além disso, a gente tem outras questões que a gente chama de interações intermoleculares, que são tão importantes quanto, né? Por exemplo, as enzimas, elas existem não formando ligações químicas propriamente ditas, mas sim interações intermoleculares. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina, ela tem centros onde você liga o ferro a bases de nitrogênio e tal, e aí você captura o oxigênio, entendeu? Você consegue capturar o oxigênio por conta desse ferro que existe nesse sítio ativo. O oxigênio entra na hemoglobina e aí é transformado em outra coisa, entendeu? É exatamente por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de ter as plaquetas em dias, porque senão a gente pode ter um problema chamado anemia e aí a gente pode ter problema de falta de ferro, que aí causa problema maior, que a gente consegue ficar sem respirar e tal, e a gente adoece e tal. Então, toda uma série de questões e tal. Então, até o próximo sábado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu ainda tenho que postar as aulas anteriores Achei bem no YouTube, divertida. né? Interessante. Achei bem legal a aula de hoje. E assim, eu gosto muito de trazer esses exemplos assim e tal. O problema é que a gente viaja muito, não foca, assim, muitas vezes no que a gente tá querendo falar, mas a gente consegue entender um pouco melhor, sabe? Eu não sei se você concorda que a gente consegue entender um pouco melhor utilizando exemplos de outras áreas e tal, demonstrando outras coisas, né? Então, na próxima aula a gente vai estudar as ligações químicas, né? Agora eu dei só um apanhado do porquê que as ligações elas ocorrem, porque que os elementos eles buscam uma diminuição de energia, né? Consequentemente, um equilíbrio de energia. Sim. E aí, no sábado, a gente estuda as ligações químicas. Beleza? Ok. Eu vou mandar... Eu já mandei o exercício, né? Que é esse daí que eu quero que você faça. E eu vou mandar outros vídeos depois, para você dar uma olhada, para quando a gente for no sábado, a gente já retomar isso daí, certo? Lembrando que no sábado a gente vai estudar a partir de eletromagnetismo. Então você pega aquela primeira aula lá,
que eu te mandei da playlist, aí você lê, você estuda por ela, e aí a gente retoma o que tá lá escrito, beleza? Que é pra Beleza. você poder adiantar até você ter, de fato, um professor de química, né? Sim. Tá bom então, boa tarde. Não, na Luiz. verdade, física, né? Eu tenho de química. Certo, você só não tem de física ainda, né? E sim. Tá bom então, Só dia 20 que ele vem. até sábado. Até sábado, então. Valeu. Tchau.